Olá, comigo aqui no estúdio, o presidente da CPI das Barcas, deputado Gilberto Palmares. Deputado, na última reunião da CPI das Barcas foi ouvido o secretário de Transporte, Júlio Lopes. Como é que foi a audiência? O que o secretário disse? Nós já ouvimos várias pessoas, o presidente da Getransp, o diretor superintendente das Barcas, e ouvimos agora mais recentemente o presidente do Sindicato dos Metroviários, que é a categoria que fornece os fiscais para fiscalizar o transporte aquaviário, e o secretário de Transporte. E eu acho que o trabalho da CPI vem avançando. Nós estamos demonstrando que não é verdadeira a história de que Barcas S.A. não tem tido lucro. A receita de Barcas tem aumentado, principalmente nos últimos anos, muito acima do aumento dos seus custos. Só para dar uma ideia, de 2003 para 2009, dobrou a receita de Barcas. Demonstramos também para o secretário que é verdade que há superlotação, sim, que os usuários de barcas correm um risco a cada dia, porque trafegam com embarcações com um número de passageiros superior à lotação máxima, que isso também reflete em existir uma quantidade grande de passageiros que pagam as suas passagens e não são computados como passageiros pagantes. Demonstramos também ao secretário que não tem como manter esse absurdo que é a população da Ilha do Governador e a população de Paquetá ter um serviço tão ruim, quando inclusive as tarifas, desde o início da concessão em fevereiro de 98 até fevereiro de 2009, nós fizemos o cálculo da inflação desse período, e as tarifas, principalmente para Paquetá e para a ilha, aumentaram muito acima da inflação. O IGPM nesse período foi 178%, 180%, e a tarifa para Paquetá aumentou mais de 300%. Demonstramos também, mais uma vez, que ao contrário do que foi dito, nós inclusive apresentamos um vídeo para o secretário. O ano passado, quando teve o acidente em Paquetá, foi dito que as pessoas tinham tido crise nervosa e leves escoriações. E foram constatados acidentes graves. Mostramos por vídeo, duas pessoas acidentadas. Tem uma pessoa que se acidentou em novembro, sofreu cirurgia, teve que botar pino na perna, até hoje não consegue pisar no chão. Tem uma outra funcionária pública, a Guarda Municipal, na mesma situação. E a empresa fez alguma coisa para Nada, nem assistência deu. E nós ficamos preocupados porque o secretário disse que tem feito um esforço, que tem trabalhado, mas que tem decisões que estão acima da sua alçada. Então a CPI deliberou que chegou a ser cogitado de convocar o governador. Eu acho que não tem sentido isso, mas a CPI vai pedir uma audiência com o governador Sérgio Cabral para levar o diagnóstico mostrando, eu tenho certeza que o governador não tem todas as informações sobre o quadro, e propondo também, de imediato, algumas ideias para melhorar o serviço. Agora, os jornais têm dito que o Poder Executivo pretende fazer um aporte de capital na empresa ou algo relacionado a injetar dinheiro na Barcas S.A. Procede essa informação? O secretário falou alguma coisa sobre isso? Veja bem, o secretário falou, ele acha que tem que ter aporte do governo, chegou a falar que é preciso que o governo compre 2 barcas para usar para contingência. Eu quero dizer o seguinte, na minha leitura, o que eu acho importante é que tem que melhorar o atendimento à população. É que não dá para continuar tendo viagens que se atrasam, trafegar numa barca em que as pessoas passam, inclusive, mal por problema de ventilação, pagar tarifa alta, como foram os casos que eu sugeri aqui. Eu, particularmente, acho que o governo do Estado devia, antes de botar dinheiro em Barcas S.A., devia fazer um estudo com os dados desses 11 anos. Eu estou convencido de que os dados vão demonstrar que Barcas S.A. tem lucro. Mas, se o governo do Estado entender que é preciso ajudar numa e outra coisa, ele é que é o poder concedente. O que nós achamos é o seguinte: o poder concedente é o governo do Estado. Em última instância, a responsabilidade de intervir para corrigir o absurdo que está o transporte aquaviário, seja para o usuário do trecho Niterói-Rio, do trecho Ilha do Governador-Rio, Paquetá-Rio, e também o usuário lá da Baía de Ilha Grande, o responsável por intervir nisso é o poder concedente, que é o governo do Estado. Agora, a comissão vinha batendo forte no tema dos balanços da empresa. Teria havido um aporte de capital pelos sócios da empresa, só que não foi muito bem definido se esse aporte foi incorporado ao capital da empresa ou se foi um empréstimo à Barcas S.A. feita pelos próprios sócios da empresa. Tem alguma informação nova sobre esse tema? Infelizmente,
os dirigentes de barcas que vêm aqui, como foi o caso do senhor Luiz Marinho, agora não é mais ele, muda agora toda mudou, hora, né? O diretor. Flávio não Almada respondem, agora, né? Flávio, não respondem o que é perguntado. Por exemplo, nós estamos provando que há superlotação, e eles fogem do tema. Nós verificamos, analisando o balanço, uma coisa estranha, quer dizer, não dá lucro, e aí vem a 1001, coloca 39 milhões em 2008, coloca 25 milhões em 2007. Vem o senhor Amaury de Andrade, ele próprio pega 3 milhões e coloca. E ele não soube responder se esse dinheiro foi colocado para aumentar o capital da empresa. Ele não respondeu porque sabe que não é. Ou se eles querem retirar esse dinheiro com juros. Aliás, tem até que discutir se é justo. O BNDES usar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e emprestar 172 milhões de reais, como emprestou a Barcas S.A., com juros subsidiados. E quando o juros subsidiado significa que a sociedade está pagando. E os acionistas colocarem um dinheiro lá, não se saber com clareza que título, e vão querer de volta com juro, certamente com juro de mercado. Isso o senhor Luiz Marinho nós perguntamos objetivamente, ele não soube dar resposta, disse que responderia depois. Enquanto isso, eu acho que é precipitado querer dizer que tem que botar dinheiro sem olhar a real situação da empresa. Eu queria dizer o seguinte, a receita de 2006 para 2008 cresceu mais de 30%. Charitas, que é uma linha seletiva, ela sozinha tem uma receita que é mais de 20% do sistema como um todo. Então, uma linha extremamente lucrativa. Como é que continua dando prejuízo? Pois é, eu acho que é conversa para boi dormir. Eu faço aqui inclusive uma questão, eu queria que se contratasse uma entidade, uma universidade isenta, para, num trabalho acompanhado pela LERJ, pelo Poder Concedente, olhar os dados desses 11 anos e aí verificar. Eu tenho certeza que esse serviço tem dado lucro. Os balanços são auditados? Tem auditor, que eles dizem independentes, que são contratados pela Barcas S.A. E eu quero dizer o seguinte, mesmo com os dados sobre o número de passageiros manipulados. Eu lembro aqui que a CPI descobriu que de 98 até 2000 não tinha fiscalização nenhuma. O convênio da AGETRANS com a Rio Trilho para botar fiscal só começou a funcionar em 2001. Então, ficou 3 anos que eles ficaram à vontade, sem nenhuma fiscalização. E mesmo agora, com um trabalho lá diligente, importante, de uma série de profissionais do antigo metrô que funcionam lá coletando dados, nós já verificamos em loco que há manipulação no número de passageiros. Trafega muito mais passageiro nas várias linhas, principalmente na linha Niterói-Rio-Niterói, do que eles apresentam como informação. Agora, o secretário deu alguma informação sobre a suspensão do transporte noturno da Barcas? Ele alegou, eu até fiz uma pergunta para ele, vem cá, secretário, se o argumento para suspender as barcas, quer dizer, a AGETRANSP recusou essa suspensão, foi o governo do estado que autorizou, é porque tem pouco passageiro. Se daqui a pouco as linhas de ônibus resolverem fazer a mesma coisa, de madrugada cai, não vai deixa, quer dizer, a população, quem trabalha de noite, quem trabalha num hospital, quem trabalha numa casa de diversão, quem trabalha não vai poder voltar para casa. E a CPI também provou que não é verídico que não tenha passageiro. Nós ficamos uma madrugada olhando... A comissão foi durante uma madrugada. Eu fui, inclusive, pessoalmente, olhando, por exemplo, que agora a única alternativa é uma linha que sai aqui da Praça 15, uma linha de ônibus. E observei que não saiu uma única viagem, e sai em viagem de 12 em 12 minutos, mesmo durante a madrugada, que não tivesse no mínimo 20 passageiros. Significa que o número de madrugada é, de fato, menor do que durante o dia, mas que há uma quantidade razoável de trabalhadores e trabalhadoras que precisam desse horário. Quer dizer, o pessoal da madrugada ficou sem a barca, é obrigado a pagar a passagem de ônibus, que é mais cara, que é R$3, é mais demorada que a questão de barcos. Obrigado, deputado Gilberto Palmares, pela sua presença. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima.